Seja bem-vindo ao nosso encontro com a palavra de hoje. Estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. No último programa comentamos a resposta dos apóstolos ao Senhor quando no capítulo 6, Jesus lhes perguntou: "Vocês também não querem ir embora?" E Pedro respondeu: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna." Quer dizer, em quem eles creriam, senão em Jesus e no que Jesus os chamou a crer. Bom, vocês devem se lembrar que o apóstolo Paulo disse: "Porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso." Não queremos discutir teologia. Paulo não disse: "Eu sei no que tenho crido." Hoje se fala muito no que se crê. Paulo tinha um relacionamento com Cristo vivo e ressurreto e disse assim, "Sei em quem tenho crido." Uma vez ouvi a seguinte frase que costumo citar: "Creio que ele é, enquanto as pessoas creem que ele foi. E enquanto ninguém sabe direito o que ele fez, eu sei que ele ainda faz. Creio no Cristo que é, não apenas no Cristo que foi, por causa da sua ressurreição, creio no Cristo que é, e creio que ele faz. E por isso podemos dizer como Pedro e Paulo: para quem mais iremos? Eu sei em quem tenho crido." Pedro acrescentou: "Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus." João deu continuação ao seu Evangelho, um livro ao qual talvez passemos depois de estudar este. Esta continuação é a primeira epístola de João. Outro dia um menino me perguntou se uma epístola era a mulher de um apóstolo. Vê se pode. Bom, mas o som dessas palavras é semelhante, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma epístola é uma carta. Quando alguém menciona a epístola de Paulo aos Romanos, essa se refere à carta de Paulo aos Romanos. Portanto, a primeira, segunda ou terceira epístolas de João são as cartas que João escreveu. Vimos no início desse estudo que quando o apóstolo João escrevia, ele dizia qual era o seu propósito. No final do capítulo 20 deste evangelho, ele declarou: "Estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome." Quando João escreveu a continuação deste evangelho, o fez para aqueles que provavelmente já tinham lido os 21 capítulos do evangelho e haviam crido. E aí, na sua primeira carta, no capítulo 5, João escreveu: "Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna." Isto é o que chamamos certeza da salvação. Muito se fala nisso, né? Certeza da salvação. Em muitas reuniões, em muitos cultos se pergunta: quem tem certeza da salvação? Como você sabe? Essa é a questão desta carta, seu tema principal e seu ensino central é exatamente isso, certeza da salvação. Eu já citei esta frase para você, mas vale a pena relembrá-la. Quando um homem não sabe e não sabe que não sabe, é um tolo. Evite-o. Quando um homem não sabe e sabe que não sabe, é uma criança. Ensine-o. Quando um homem sabe e não sabe que sabe, está adormecido. Acorde-o. Mas quando um homem sabe e sabe que sabe, é um líder. Siga-o. O objetivo da primeira carta de João é nos fazer saber que sabemos. Pedro falou sobre crer e conhecer. Ele tinha assumido um compromisso com Jesus lá no início de ir e ver, e viajou com Jesus e viveu com ele, e por isso se convenceu. Ele creu e se convenceu, mas isso não significa que ele tivesse entendido tudo. De onde tiramos a ideia de que temos de entender tudo de tudo? Se tivéssemos total conhecimento e compreensão, não precisaríamos de fé. Sou agradecido por tudo que não compreendo sobre Deus, porque Ele nos enche do seu temor. Devemos sempre ter esse temor de Deus. Imagine que você dissesse à pessoa que ama: "Já estudei você como a um livro e agora a conheço como a palma da minha mão." Você acha que a pessoa se sentiria lisonjeada? Quando amamos alguém, também temos um certo temor. Fico feliz em pensar que, no meu casamento, meu amor pela minha esposa não se baseia no que sei e nem no que compreendo a respeito dela. Existe um monte de coisas sobre ela que eu desconheço. E o Senhor sabe que existem muitas coisas a meu respeito que ela também não sabe. O amor que existe em nosso relacionamento não se baseia naquilo que sabemos um do outro.
A fé que existe no nosso relacionamento com Deus certamente não se baseia naquilo que compreendemos ou sabemos a respeito dele. Neste sermão do Pão da Vida, existe muito mais do que a frase de Jesus, "Eu sou o pão vivo". O enfoque aqui é a fé. Talvez este seja o ponto mais forte desse capítulo. O que é fé? Observe que estes discípulos, como dissemos no último estudo, eram discípulos interesseiros. Eles seguiram Jesus porque viram os sinais. Eles viram e por isso creram. E Jesus insistiu em dizer que aquilo não era fé verdadeira. Jesus lhes disse que eles viam e não creram. Depois viram e achavam que tinham crido, mas apenas creram porque viram os sinais. Vocês se lembram do que Jesus disse para eles? Jesus disse assim, "A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ficaram com a barriga cheia." Poderíamos dizer que estes crentes creriam em qualquer um que lhes desse de comer. Hoje também existe esse tipo de crente que crê enquanto está de barriga cheia e tem tudo o que quer. Se alguma seita oferecer o que ele quer, ele acaba seguindo aquela seita. É claro que isso não é fé. Falamos sobre os crentes interesseiros que acreditam em Jesus apenas por causa do que Jesus pode fazer por eles. Acho que um dos maiores exemplos de fé genuína, como a de Pedro, e que não era interesseira, é a fé de Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um homem com dons muito especiais. Ele fez seminário e no dia da sua ordenação, seguindo o costume da época, deveria pregar o seu primeiro sermão. A catedral estava lotada, mas quando chegou a sua hora de pregar, Francisco de Assis anunciou: "O Senhor não me chamou para pregar, mas para fazer. Vamos orar." Foi então que ele fez aquela oração tão conhecida pelo mundo inteiro: "Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna." Essa foi a oração de um homem que realmente sabia o que era ter fé. Ele não tinha uma fé interessada apenas no que Jesus podia fazer para ele. Ele não seguiu Jesus pensando em tudo que Jesus haveria de fazer por ele. Ele tinha aquela fé preciosa que o fazia perguntar: "Senhor, o que o Senhor quer que eu faça?" Quando estudamos esse capítulo magnífico do Evangelho de João e fazemos uma das perguntas bases do nosso estudo, quem é Jesus? Deparamos-nos com a seguinte resposta: Ele é o pão vivo. Ele é aquele que veio, não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai que o enviou. Ele é aquele que tem as palavras de vida eterna. O capítulo 6 do Evangelho de João apresenta respostas maravilhosas para esta pergunta. A próxima pergunta é: o que é fé? Fé não é ver para crer. Fé não é crer por causa do que você comeu hoje. Fé não é crer em alguém só porque ele deu o que você estava precisando. Fé é crer para ver. Fé é ir até Jesus porque o Pai deu você a Ele. Porque o Pai o levou até Ele. Você é um daqueles que Ele quer dar a Jesus. Por isso, porque você está sendo levado a Cristo, você crê e sabe, mesmo que não compreenda totalmente. Fé, neste capítulo, é tudo isto. A última pergunta base do nosso estudo é: o que é vida? Vida é ter sua fome satisfeita. Será que existe algo melhor do que você tomar um copo de água fresca quando se está morrendo de sede? Ou ter sua fome saciada quando se está com fome? Isso é vida. No plano espiritual, no fundo do nosso coração, vida é saber que a fome ou a sede interior que está no fundo do seu coração foi saciada para sempre.
De acordo com o capítulo 6 do Evangelho de João, isto é vida. E é maravilhoso a gente sentir essa qualidade de vida que somente o Senhor Jesus Cristo pode dar. E que qualidade de vida, hein? Eu acho muito interessante, sabe? E vale a pena a gente sublinhar aqui mais uma vez como é maravilhoso nós crermos no Senhor Jesus, sabendo quem Ele é, crermos no Senhor Jesus porque Ele foi à cruz do Calvário como sacrifício vivo para nos dar a vida eterna. Como é maravilhoso sabermos que Jesus Cristo pode definitivamente saciar a sede. E olha como existem pessoas sedentas nesse mundo. Vivemos num mundo onde a principal enfermidade acaba sendo a depressão, a tristeza. Muitas pessoas estão tristes, se encontram no fundo do poço e perguntam-se a todo momento o que devo fazer ou o que posso fazer para sair desse poço, o que posso fazer para sentir um alívio para esta minha sede espiritual. Eu já disse, mas quero repetir outra vez. O vazio dentro do ser humano é um formato de Deus. Esse vazio só pode ser preenchido com Deus, a presença de Deus, através de Jesus Cristo. E olha como existem pessoas procurando preencher o vazio com outras coisas, mas não adianta. O vazio dentro de você, esse vazio tem o formato de Deus. E só será preenchido mesmo com a presença de Deus. Então convide o Senhor Jesus Cristo para fazer parte da sua vida. Valorize o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a presença de Deus estará fazendo parte da sua caminhada, fazendo parte do seu dia a dia. No próximo programa nós vamos começar o estudo do capítulo 7 do Evangelho de João. Leia esse capítulo, capítulo 7, e veja quais respostas ele apresenta para as perguntas: quem é Jesus, o que é fé e o que é vida. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.